Então, muito bom dia. Agradeço pelo convite que me fizeram para fazer a apresentação das lentes multifocais nesta tentativa que temos e, portanto, o estado da arte atual. Ora, podemos ver que a correção para a presbiopia pode ser feita, ou na tentativa de corrigir a presbiopia, podemos realizá-la na córnea, com o laser excimer, através do Custom Q ou do Presbylasic, ou com implantes intrastromais, sendo a correção da presbiopia na cirurgia de cristalino feita com monovisão, uma técnica que se usava antigamente e consistia em colocar, portanto, a refração de um olho não dominante mais negativa para perto e do olho dominante o mais plano possível. E temos finalmente as lentes multifocais. Temos as lentes acomodativas que neste momento ainda não têm grande significado na prática clínica, as refrativas que estão totalmente em desuso e finalmente as lentes difrativas serão as mais utilizadas hoje em dia. Os fatores de decisão têm a ver com a idade, têm a ver com a refração do paciente, têm a ver com o status do cristalino, com o diâmetro da pupila, o diâmetro do segmento anterior, portanto, a potência esférica que temos à nossa disposição, bem como a potência cilíndrica nos indivíduos que têm cilindros elevados, a biocompatibilidade, a existência de patologia ocular ou de cirurgia corneana prévia. As chaves para o sucesso passam por uma consulta inicial com uma avaliação cuidada do doente, avaliação esta que tem, obviamente, de ser incidente sobre o perfil do doente, é muito importante. A existência ou não de olho seco, a escolha da lente melhor para a nossa cirurgia, o cuidado a fazer a biometria ainda mais significativo que nas lentes monofocais, a topografia aqui tem um papel bastante importante, ou a tomografia, no caso do Pentacam, exatamente para o cálculo do astigmatismo corneano que vamos corrigir com uma lente tórica se for necessário. Durante a cirurgia, a realização de incisões, exatamente como há bocadinho falávamos, incisões que podem ser relaxantes em lentes que não têm a opção tórica ou quando não queremos usar lentes tóricas, a realização de uma capsorexis com um bom tamanho, a utilização de anel de tensão capsular, esta solução já é mais discutível, a utilização de anti-inflamatórios não esteroides de última geração e pronto, o laser frente ao segundo com possibilidade de realizar um LASIK pós-operatório para correção de pequenos erros refrativos residuais. As lentes acomodativas, como falei, estarão em desenvolvimento, as refrativas completamente em desuso. Dentro das difrativas temos as apodizadas e não apodizadas. As apodizadas têm uma distribuição variável da luz com o diâmetro pupilar e as não apodizadas têm uma distribuição fixa da luz. Temos ainda as lentes de baixa adição, que podem elas também ser apodizadas ou não. As lentes bifocais da Alcon temos a Restore, a mais 3 e mais 4, hoje em dia a mais 4 também em desuso. As não apodizadas temos a Agrilisa e a Tecnis. As lentes trifocais temos a Fine Vision, que é uma lente apodizada, e a Agrilisa e a Panoptix, no caso da Zeiss e da Alcon. Falando especificamente das lentes bifocais, ela tem dois focos de distribuição de luz, um para perto e outro para longe. Como eu falei há bocadinho, as apodizadas têm uma distribuição fixa, variável, e as não apodizadas uma distribuição fixa. Isto significa que, com pupilas grandes nas apodizadas, vamos favorecer a visão de longe e com pupilas pequenas vamos favorecer a visão de perto. Nas não apodizadas, portanto, a distribuição é constante e, como tal, é feita para os dois focos da mesma forma. Estas lentes podem ser utilizadas em cirurgia de catarata ou em extração de cristalino transparente, embora hoje em dia são superadas pelas lentes que vamos ver a seguir, que são as trifocais. Temos então as lentes da Alcon, a Restore, que é uma lente apodizada, e a lente da AMO, Tecnis e da Zeiss, a Agrilisa, que são lentes não apodizadas. Temos aqui a distribuição de curvas de desenfoque, com o típico dorso, portanto, de camelo, da Agrilisa e da Restore. Verificamos, portanto, o ponto de distribuição para longe e para perto e uma depressão no meio, portanto, na visão intermédia. As lentes trifocais têm 3 focos, um para longe, um para intermédio e outro para perto. Portanto, são melhores que as bifocais em utilização de tarefas diárias. A visão de perto fica um pouco a perder e temos também lentes apodizadas, no caso da Fine Vision, e não apodizadas, quer a Panoptix, quer a Agrilisa. A Panoptix será uma lente que
Do ponto de vista de fabrico e tecnologia, é uma lente quadrifocal, depois tem um foco de 1,20 m que na prática se adiciona ao foco de longe. Temos aqui a curva de desenfoque destas lentes. Em cima temos a comparação da Panoptix com a Restore mais 3, a Panoptix é preto e a Restore mais 3 azul. Verificamos que, portanto, existe uma progressão mais favorável na visão de perto, intermédio e longe. O mesmo em baixo na acrilisa, sendo que a trifocal é a linha azul e a bifocal a linha cinzenta, e na Fine Vision também. Falando especificamente das marcas e do material das lentes, temos a lente, portanto, da Alcon, que portanto, o material é um acrílico hidrofóbico, da família Acrisoft. O desenho é exatamente igual a uma lente monofocal. É um desenho que se adapta bastante bem a todos os sacos capsulares. Temos as bifocais, a mais 3 e a mais 2,5 e a trifocal. As diferenças estão no anel difrativo. Elas são ambas refrativas, as três, na sua periferia, permitindo uma correção para longe, e tem um anel de difração central, que no caso da Restore é de cerca de 3,6 mm e no caso da Panoptix é de cerca de 4,5. A Panoptix tem 15 anéis, cada um com um foco de longe e perto e um foco de intermédio para 60 e 1,20 m. A Restore mais 3 tem 9 anéis e a mais 2,5 tem 7 anéis. A mais 2,5, além da superfície refrativa periférica para a correção da visão de longe, tem também uma superfície refrativa central para a correção da visão de longe. Temos aqui as diferenças entre a Restore mais 3A à esquerda e a Panoptix à direita, e a diferença na apodização. Portanto, na Restore os degraus são cada vez menores à medida que se vai caminhando para a periferia, portanto vai-se facilitando a visão de longe em pupilas grandes, enquanto na Panoptix a distribuição é fixa. Como eu referi anteriormente, em pupilas pequenas, na Restore favorecemos a visão de perto, em pupilas grandes a visão de longe. Por outro lado, na Panoptix temos uma distribuição fixa de 50% da luz para longe, 25% para intermédio e 25% para perto. A Fine Vision é uma lente trifocal apodizada em acrílico hidrofílico com uma capa hidrofóbica, tem uma superfície difrativa total de 4,5, tem uma energia, portanto deixa entrar 86% da luz que o olho recebe e distribui a 50% para longe, 18% para intermédio e 32% para perto. A lente tem uma adição de 3,5, que num plano de óculos corresponde a uma adição de 2,55, e uma visão intermédia tem uma adição de 1,75, o que num plano de óculos corresponde a 1,28. As distâncias de leitura, respectivamente, é 39 cm para perto e 78 para na visão intermédia. E, finalmente, dentro das três mais utilizadas, temos a lente da Zeiss, que é uma trifocal não apodizada, também em acrílico hidrofílico com capa hidrofóbica e com uma zona central trifocal até 4,34 mm e uma zona periférica bifocal até aos 6 mm. A energia que entra no olho, ou que a lente deixa passar, corresponde a 84%. 50% desta é distribuída para longe, 20% para intermédio e 30% para o perto. Na visão de perto, a adição é um bocadinho inferior, corresponde a um plano de óculos de 2,43 com uma distância de 41 cm. Na visão intermédia é também ligeiramente inferior, com 66, com uma distância, portanto, um plano de óculos de 1,21 e uma distância focal de 82 cm. Temos aqui a comparação entre as três lentes. Verificamos que a lente que tem o foco de perto mais próximo é a Fine Vision, a 39 cm, com um foco intermédio 80 cm. Por exemplo, a Panoptix tem um foco de 42 cm, com foco intermédio a 60. E também a distribuição da luz e a transmissão de luz. As curvas de desenfoque das três lentes, elas acabam por ser bastante semelhantes. E da nossa experiência, temos a mais recente é com a Panoptix, foi a última das lentes a sair. Temos 80 olhos com follow-up de 3 meses. Tem uma previsibilidade de 95%, com uma esfera final entre mais e menos 0,75. O índice de segurança, que corresponde à melhor acuidade visual corrigida pós-operatória, em relação à melhor acuidade visual corrigida pré-operatória, é de 1,21, e o índice de eficácia, que é a melhor acuidade visual não corrigida pós, em relação à melhor acuidade visual corrigida pré, é de 1,04. Claro que isto corresponde a doentes com patologia, com catarata, que melhoraram a sua acuidade visual. No caso da acrilisa, temos 110 olhos com follow-up de cerca de 12 meses, a previsibilidade no mesmo intervalo é de cerca de 90%,
o índice de segurança é 1,08 e o índice de eficácia 1%. Estes 90% estão um pouco enviesados porque no início não tínhamos disponível a opção tórica e, portanto, corresponde ao equivalente esférico que entra com algum cilindro. Finalmente, a Fine Vision, temos 52 olhos com um follow-up de 6 meses, a previsibilidade é de 92% para o mesmo intervalo, o índice de segurança 1,07 e o índice de eficácia é 1. Portanto, elas são todas bastante semelhantes. Em relação aos pontos fortes da Panoptix, temos uma ótima transição longe, intermédio e perto, como vimos na curva de desfocagem, que é semelhante às outras. A plataforma e o material da qual a lente é feita tem uma alta biocompatibilidade e tem um desenho adequado a qualquer saco capsular, ajusta-se a qualquer saco. Os pontos fracos, obviamente, é a ausência da plataforma tórica, que é extraordinariamente importante neste tipo de doentes. Na acrilisa, os pontos fortes têm a ver com a amplitude de esfera e de cilindro de correção que existe. A estabilidade rotacional é bastante grande, pela maneira como ela é feita e pelo tipo de morfologia. No entanto, é uma lente bastante grande e que em olhos pequenos pode trazer algumas complicações. Além disso, pode provocar ovalização do saco capsular, bem como no processo de cicatrização pode sofrer uma projeção anterior, alterando a refração do doente final. Portanto, é uma lente que tem algumas limitações portanto, à morfologia do saco. Na Fine Vision, o ponto forte é o desenho, tal como na Panoptix. A estabilidade é bastante acentuada e os resultados refrativos são também muito bons. Os pontos fracos é o calculador da própria marca, mas utilizando outros calculadores resolvemos este problema. Assim, e dado que os astigmatismos ou correção do astigmatismo ou o astigmatismo refrativo residual tem um impacto muito grande sobre este tipo de doentes, e sabendo nós que 30% dos doentes que operamos têm um astigmatismo superior a uma dioptria, a existência de uma lente tórica é muito importante. Verificamos que, em termos de range esférico, a acrilisa é sem dúvida a melhor de todas, bem como em termos de range de cilindros. A Fine Vision também é mais limitada, acaba por ser a Panoptix, que ainda por cima não tem a capacidade, portanto não tem a toricidade. A esfericidade das lentes é toda semelhante, a menos 0,010, o que permite uma melhor tolerância ao erro residual, embora não compense totalmente o erro, portanto, à esfericidade corneana. Finalmente, temos as lentes de baixa adição, que teoricamente teriam menos efeitos secundários, podem ser mais facilmente escolha em doentes com patologia concomitante, em doentes com cataratas muito evoluídas, nos quais nós não conseguimos perceber bem se a mácula é ou não saudável. No fundo, permite-nos fornecer uma lente que mantenha uma qualidade de visão semelhante à monofocal, mas com um plus, portanto com um extra. Dentro destas lentes temos a Ristor mais 2,5, que é uma lente apodizada bifocal, que tem uma adição de 2 dioptrias em plano de óculos. Já me referi quer aos anéis difrativos, quer à superfície refrativa. Tem portanto, a luz entra em 87,4%, sendo distribuída 70% para longe e 18% para perto. E temos a Tecnicis Symphony, isto são as duas lentes com as quais nós temos alguma experiência, que é também bifocal apodizada, tem uma adição de 1,75 e tem também 7 anéis difrativos centrais. Temos aqui a curva de desenfoque, como verificamos, elas permitem uma visão intermédia razoável, melhor na Symphony, permitem alguma visão de perto, melhor na Ristor 2,5 e uma excelente visão de longe. A dependência de óculos para perto é que não existe, portanto, praticamente todos os doentes têm necessidade de uma correção para perto. A sensibilidade ao contraste é semelhante a uma lente monofocal, melhor na Symphony do que na Ristor, e tem também uma melhor tolerância ao erro refrativo residual. Portanto, teoricamente, tem menos efeitos secundários. Concluindo, tanto as indicações gerais de uma lente multifocal, neste caso uma lente difrativa, que são de longe as mais utilizadas, será para cirurgia de catarata, míopes ou hipermétropes acima dos 50 anos, e métropes, e aqui eu ponho um grande ponto de interrogação, porque eu pessoalmente não sou muito apologista da cirurgia multifocal em doentes imétropes, e com ausência de patologia concomitante. A escolha da lente a utilizar, primeiro, perceber bem quais as expectativas do doente e a sua personalidade, para saber se é ou não um bom candidato a cirurgia com lente multifocal, e aqui acho que já todos nós erramos uma outra vez. Perceber qual a utilização que o doente faz da sua visão diária,
realizar uma boa biometria, avaliar a presença do astigmatismo corneano para saber se temos ou não que corrigir com lente tórica ou se poderemos, com as incisões, corrigir esse astigmatismo quando ele é pequeno, estudar a morfologia do segmento anterior e conhecer as características anatómicas da lente. A cirurgia é feita com a facoemulsificação, deve ser uma cirurgia limpa. Os cuidados na colocação da lente tórica são bastante importantes e aqui realmente o auxílio do meio de imagem é precioso, pois, como nós sabemos, a rotação de 1 grau de uma lente tórica leva à perda de eficácia em cerca de 3%. Isto significa que se a lente rodar 10 graus, temos uma perda de 30% na sua correção cilíndrica. E sabemos também que estes doentes, portanto, estas lentes são muito pouco permissíveis às existências de cilindros refrativos secundários. As informações que devemos prestar aos doentes, primeiro, não é uma lente sem efeitos, é uma lente com bastantes efeitos secundários, quer halos, quer glare, quer diminuição da sensibilidade ao contraste. É possível a necessidade no dia-a-dia de ter pontualmente que usar uns óculos para perto, tal como também é possível necessitarmos de corrigir uma refração residual na córnea. E enfatizar sobretudo que a solução não é perfeita. A solução perfeita, teoricamente, seria uma lente com uma ótica monofocal e que tivesse uma pseudo-acomodação que funcionasse permanentemente. E era isto que eu tinha para apresentar.